todo intercâmbio ou viagem exige algum esforço, certo? Seja ele guardar dinheiro, seja ele aprender um novo idioma, seja ele se planejar nas férias do trabalho. E foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu decidi que queria fazer o programa de au pair. Eu tive que correr atrás da minha prova do A1, da minha prova de proficiência do idioma alemão. Estando aqui na Alemanha, eu também preciso continuar os meus estudos, porque se eu quiser um outro visto, se eu quiser um outro intercâmbio, se eu quiser mais oportunidades e portas abertas, eu preciso aprender o idioma local. Oi, gente! Se você não me conhece, eu sou Yasmin, lá do @yasviagens, e aqui nesse canal eu te conto um pouco das minhas histórias de viagens, perrengues de viagens, dicas, roteiros e muita reflexão 0800, melhor do que terapia muitas das vezes. Bom, eu já tinha decidido então que eu queria fazer o au pair, isso em março de 2023. Tinha decidido que eu ia para a Alemanha, o que eu precisava fazer, já estava inscrita nos sites do Au Pair World e do aupair.com, que foi o vídeo que eu trouxe anteriormente para vocês. Só que eu sabia que o próximo passo, né, a próxima tarefa seria passar na minha prova do A1 de proficiência, porque sem essa proficiência, sem esse certificado, você não pode nem ir ao consulado falar, olha, eu tenho interesse, será que vocês podem olhar os meus documentos? Não, eles não aceitam se você não tiver certificado nem que você aplique. Então, em março de 2023, eu tava ali, né, de frente com o computador, olhando para ele. Na verdade, eu tava de frente pro Google e eu falava assim, gente, por onde que eu começo? Será que eu começo pelo alfabeto? Acho que o alfabeto é mais fácil. Não, mas e as cores? Eu acho que as cores são muito importantes. Mas eu preciso saber falar meu nome? Então, assim, eu tava perdidaça, não sabia por onde começar, só sabia que precisava começar e me perguntava, né? Será que isso vai cair na prova? Será que eu tô estudando coisa a mais? Será que, putz, o que eu tô fazendo aqui, né? Que louca. Aí eu pensei assim, meu Deus, eu tô estudando, mas eu nem fiz a minha inscrição na prova. Eu preciso me inscrever. Será que ainda tem data? Quanto que será que é? Ai, meu Deus, onde que eu preciso fazer essa prova? Será que eu vou ter que mudar em outro estado? Corre, faz a sua inscrição logo, garota. Então, antes de fazer a minha inscrição na prova, eu, como comentei, eu tava estudando sozinha, basicamente ali por Duolingo, vídeos no YouTube, que foi assim bem difícil porque eu não achava muita coisa atualizada, algumas coisas já tinham mudado. Então, eu achava assim que o YouTube estava me preparando bem, porém, não necessariamente atualizada, sabe? Tinha vídeos de 2, 3 anos, muito tempo. E aí eu fiquei tipo, será que eu tô estudando certo? Pra ter uma noção, se quando eu, né, visse lá no site, a prova vai ser dia 10 de março, e eu comecei a estudar dia 1º, será que eu ia conseguir atingir o nível que eu precisava pra fazer a prova até o dia 10? Ou se eu fizesse a minha inscrição, eu só ia gastar dinheiro, entendeu? Então, pode-se dizer aí que durante 4 semanas eu fiquei me preparando pra ver se era realmente muito difícil, de 0 a 10 como que estava sendo o meu aprendizado, se eu ia dar conta de estudar sozinha, para daí então resolver pagar para fazer a prova e marcar, e aí ter uma data limite que eu precisaria estudar todos os dias, montar um cronograma para chegar lá na prova e tirar a nota que eu precisava tirar. Então, foi em abril de 2023 que eu decidi fazer a minha inscrição para a prova do Goethe Institute. Uma porque eu tava confiante que eu ia aprender sozinha, tava fluindo, eu me sentia confiante, me sentia bem, meu ouvido já tava acostumando mais, eu já tava pegando um apego pelo idioma. Nesse meio tempo também, o que ajudou eu a fazer a minha inscrição foi ter encontrado a minha família, potenciais, na verdade, 2 famílias que se interessaram por mim, eram muito boas, e eu não queria perdê-las, eu não queria perder a oportunidade de vir trabalhar para eles. E financeiramente eu estava pronta para pagar a prova, porque é um valor salgado, eu vou falar um pouquinho mais pra frente no vídeo, mas era um valor salgado, que eu não poderia simplesmente, agora eu vou fazer a prova, passo o cartão aí, tá tudo certo. Não. Então, esses 3 pilares, que é confiar no meu próprio potencial, ter já uma família me querendo e estar financeiramente preparada, foi o que me fizeram tomar a atitude de fazer a minha inscrição para a prova que seria aplicada no mês de maio. Então, eu ia ter um mês aí para poder intensivar os meus estudos a fim de passar na prova do A1.
No dia 19/5/2023, lá estava eu, lindíssima, maravilhosa, que tinha estudado desde o dia 5/3/2023 sozinha, então assim, março, abril, maio, uns 3 meses, 2 meses e pouquinho estudando sozinha, coisas que eu achava na internet, aplicativos que eu achava, tudo que eu achava eu estudava. Mas nesse dia eu tava com muita dor de barriga, eu tava muito nervosa, a ansiedade tava aqui, ó, batendo forte, não conseguia comer nada, mas eu tinha que fazer essa prova, né? E eu tinha pago pra isso e eu tinha que ver qual é que era. Então eu cheguei em São Paulo, minha prova foi no período da manhã, começou às 8 da manhã e se estendeu até a 1 da tarde. Então a primeira parte da prova, que é a parte da manhã, todos fazem juntos. Então você vai receber um e-mail depois da sua inscrição falando qual vai ser o horário que vai ser aplicada a sua prova. Normalmente o Instituto de São Paulo, as provas são aplicadas no período da manhã e do Rio de Janeiro no período da tarde. Eu só sei a informação desses dois. Mas, então a minha prova começou às 8 da manhã e as 3 primeiras tasks todos fazem juntos. Então, ler, escrever e ouvir começou às 8 da manhã. E aí se estendeu até umas 10, 10 e meia. Depois, a parte de falar, que é o Sprechen, você vai ver em um mural que fica lá assim que você chegar na escola, quando que vai ser o seu horário, quando que você vai fazer a sua prova, que sala que você deve subir e quais outras pessoas vão te acompanhar. Porque na parte de falar, podem ser até 4 pessoas juntas, até 4 alunos e 2 aplicadores de prova. Então, por que 4 alunos? Porque basicamente vai ser uma roda, e aí o aluno que tiver aqui vai fazer para esse daqui, o que tiver aqui vai fazer para esse, e assim vai as perguntas nas tasks do Sprechen. Mas então a minha prova no dia 19 começou às 8, acabou às 10 e meia o primeiro período, e depois já 10h45 foi a minha prova da parte falada, que foram 3 pessoas, não chegaram a ser 4, porque a quarta pessoa ela tinha desistido ou não chegou a tempo, e o nome dela até estava ali no mural, mas ela acabou não fazendo a prova. Mas depois disso eu sabia que era respirar, confiar, porque o prazo de São Paulo está sendo de 10 dias úteis para sair o resultado da sua prova. Só que dentro desses 10 dias úteis nós tínhamos finais de semana. Então, ao todo, para sair o resultado da minha prova, foram 14 dias e foram os 14 dias mais difíceis da minha vida, que assim, eu tive que controlar ali Rivotril, frontal, Rivotril, para poder ficar bem, para o tempo poder passar e eu não ficar me martelando sobre isso. Vamos então aos detalhes da prova do A1, a famosa e tenebrosa prova do A1 alemão. Então nós temos nessa prova 4 tasks, que nós chamamos de Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen. Ler, falar, ouvir e escrever. Então tem que provar que você é capaz de entender pelo ouvido, entender pela escrita, entender falando e entender lendo, porque esses 4 pilares que fazem nós termos total independência no idioma ou ter total conhecimento em alguma coisa, principalmente em português, a gente pode dizer, né? Quando a gente era pequenininha, a gente teve que aprender a falar, ler, escrever e fazer tudo isso. Então, essa prova ela é dividida em 4 tasks, que são essas 4 que eu acabei de falar, e cada uma dessas tasks vale de 0 a 25 pontos, que aí totalizando dá 100 pontos, mas para passar você precisa de no mínimo 60 pontos. Então vamos fazer aí um número fictício só para vocês entenderem como que é composto esses 60 pontos. Digamos que eu tire 19 no Hören, 19 no Schreiben, 19 no Sprechen, mas daí na última categoria eu tiro 3. Então ele vai somar 19,0, 19,0, 19,03 vezes, que foi a nota que você tirou, né, de 0 a 25 nessas 3 categorias, mais o 3,0 dessa última categoria que você não foi tão bem, mas tá tudo bem, porque se somássemos todos esses valores, daria 60 certinho. Então significa que você passaria nessa prova, mesmo não tendo ido bem em uma das tasks. Mas agora, porém, contudo, se você depender de uma ou depender de outra para passar,
pode dar ruim. Então, o que a gente indica, quem já fez a prova, se você, o teu forte é escrever, o meu era escrever, por exemplo, eu gostava muito de escrever os textos de maneira formal. Então, eu sabia que eu podia me puxar, assim, fortemente para tentar atingir nota máxima na parte de escrever, para não deixar cair nas outras matérias, nas outras tasks. A parte de falar, eu já tinha me preparado, estava confiante, tem um briefing que você tem que seguir. Então, eu também batalhei para conseguir os 25 pontos, porque digamos que você tem 25 pontos em um, 25 pontos em outro, aqui já são 50 pontos. Então, para 60, se você tirar 5 em uma e 5 na outra, você já passou, tá tudo certo. Agora, se você tirar 10 em uma, 9 na outra, e deixar tudo no pé da última para você fazer, e talvez tenha o nervosismo, tem isso, tem aquilo, pode dar ruim. Então, a minha dica é se force ao máximo naquilo que está sendo mais fácil para você estudar no alemão e você acha que vai ser assim mais tranquilo na prova, para não deixar de última hora a última categoria da sua prova definir se sim ou se não. Ah, e por que eu falei os 19,0, 3,0? Cada ponto conta, até depois da vírgula. Então, se você tirou faltando 0,3 décimos, centésimos para completar a sua nota, eles não vão arredondar. Eles não vão arredondar. Se faltar um ponto, se faltar meio ponto, você pode até pedir revisão da prova, mas a sua nota não vai mudar e você vai ter que fazer de novo. Então, assim, cada ponto conta mesmo depois da vírgula. Então, sabendo disso, sabendo como que funciona a prova, aonde devo me inscrever, Yas? Aonde qual é o instituto que hoje em dia o consulado tá falando, ó, isso aqui tá válido, tá? Ou isso aqui não tá muito não. Antigamente você podia fazer, né, pelo site do Buzu, uma certificação online e pegar esse certificado online e levar até o consulado ou fazer a sua entrevista diretamente no consulado. Então chegava uma mocinha lá, fazia as perguntas para você e aí lá ela falava, ó, teu alemão tá bom ou não, teu alemão não tá bom, volte outra vez para aplicar para o teu visto. Só que agora, no ano de 2023, eu estou falando exatamente de agosto de 2023, a regra válida para o au pair na Alemanha, para o certificado de A1, é que você tem que tirar um certificado do Goethe Institut, que é um instituto alemão fiscalizado e credenciado pelo consulado da Alemanha. Então, você tem que pagar a prova, fazer a inscrição e levar o certificado desse Goethe Institut. Só que o que acontece? A prova, como eu comentei, o preço dela não é barato. Ela está em R$ 750 e ela não tem como ser parcelada. Então, se você está vendo esse vídeo e falou, poxa, vou lá parcelar em 12 vezes a prova e seja o que Deus quiser, não vai ter como. Ou você paga no Pix, ou você paga no débito, ou você paga no crédito em uma vez. Então, na tua próxima fatura, você vai pagar os 750 de uma vez só, numa paulada. Então, assim, a pressão para passar nessa prova já começa pela parte da inscrição, porque você não quer, né, ter que pagar mais 750 ou perder R$ 750. E além do mais, se programem também, entendendo agora sobre o valor da prova, para o deslocamento, porque eu sou de Campinas, né? Eu sou nascida e criada em Campinas, mas não se tinha o Instituto Goethe para poder fazer a prova na minha cidade. Então eu tive que me locomover até São Paulo, que era a escola mais próxima. Não tem aquele negócio de jurisdição que quem é de São Paulo, você pode fazer em São Paulo, quem é de BH, você pode fazer em BH. Não. Se eu quisesse ir para o Rio, porque a data estava melhor, ou eu ia estar por lá, eu posso fazer a prova. Mas São Paulo estava mais perto ali de casa, eu ia ter menos gastos e as datas estavam ok. Porém, eu tive então que gastar com o valor da prova, com o valor de deslocamento, gasolina, pedágio e também tempo, porque muitas das vezes você está aplicando, mas você ainda está trabalhando no Brasil com uma coisa CLT e você tem que avisar com antecedência, né? Se preparar, pegar um banco de horas, fazer um acordo aí para conseguir tirar o tempo, praticamente o dia inteiro, eu indicaria off,
porque a prova ela não atrasa, mas o que pode acontecer é que você nunca sabe qual posição você vai estar na última parte, que é a parte de falar. Você pode ir logo em seguida, depois que já acabar a prova das 3 tasks, e fazer a prova do speaking, ou você pode ficar na última turma, que vai ser assim, 1 hora da tarde, ou se sua prova for de tarde, 6 horas da noite, lá, quando você chegar na escola, que aí vai ter um muralzinho lá falando o horário que vai ser sua prova da última task. Então, assim, eu indicaria você que está trabalhando pedir o dia inteiro off pelo deslocamento, pelo tempo da prova e também pelo desgaste emocional e físico. Depois que eu cheguei da prova, eu estava extremamente exausta mentalmente. Eu dormi praticamente o resto do meu dia todo. Parecia assim que eu tinha resolvido um quebra-cabeça de 500 peças em menos de 2 horas e eu estava assim exausta. Então, se você puder, se tiver como você tirar o dia off, é o indicado também. Então, depois que se passaram os 14 dias que foram difíceis, complicados, saiu a nota no portal da escola. Eles vão te passar o seu login, você vai criar uma senha, e aí todas as provas, tudo que você precisar, comunicação, vai ficar lá no portal, que é no site deles. E aí que quando saiu o resultado da minha prova, foi que eu tinha fracassado. É exatamente com essas palavras que vem escrito assim, bem forte, assim, bem fracassada. Eu fracassei, eu não passei por exatos 3 pontos. Pois é, 3 pontos. É por isso que eu falo pra vocês, cada décimo conta. Eu fui muito bem em algumas, acho que 3 delas, mas em uma delas eu não fui tão bem e por 3 pontos eu não passei. Foi um baque. Eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei. Eu lembro até hoje, eu fico até um pouco, né, assim, qual? Foi um dia difícil, foi um dia muito difícil. Ahn, eu queria ter passado, sabe? Poxa, eu tava estudando sozinha, eu queria falar, caraca, passei estudando sozinha, que massa, blá, blá, blá. E vou agora dar entrada no visto, porque eu já tinha horário marcado no consulado. E aí saber que eu ia ter que cancelar meu horário no consulado, falar para as famílias que eu tava conversando que eu não tinha passado na prova e poderia perder elas, foi difícil. Foi muito difícil. Mas, se é que eu posso tirar de parte boa de ter ido fazer a prova no dia 19, foi que eu conheci 2 meninas maravilhosas, a Luana e a Tawane. Elas já se conheciam, porque elas faziam aula juntas de alemão, e também moravam ali por São Paulo. Mas, no caso, a Lu, ela fez a parte do Expression comigo, e aí a gente se combinou, né? Eu sentei lá antes no banco, a gente começou a conversar, e aí a gente falou, olha, vamos fazer pergunta fácil, sem muito isso, aquilo, sem muito colocar as coisas, né? Porque tem gente que faz umas perguntas bem difíceis pro nível do A1, que não tem necessidade para ferrar outra pessoa. Então a gente combinou de fazer coisa básica, de usar os modal verbs, de falar assim bem articulado para outra pessoa poder entender o que você tá falando. E aí, no final, a Lu veio me agradecer. Ela falou que, graças a mim, ela se sentia muito bem, que ela achou que ela tinha se saído muito bem. E também a Lu passou na prova. Foi a segunda tentativa dela, mas ela passou. E a Tawane também passou. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. E, graças a Lu e a Tawane, elas me colocaram em um grupo onde tinham meninas passando pelo mesmo processo, tinham pessoas já embarcando. Então, assim, foi muito legal ter essa rede de apoio. E aí, quando eu falei que eu não passei, as meninas e a minha família me dando apoio, falando, cara, você estudou sozinha, olha onde você chegou. Se fosse eu estudando sozinha em 3 meses, eu acho que eu não saberia nem falar alô. E olhe lá. Então, assim, meninas, se vocês estão vendo esse vídeo, gratidão. Se eu tô aqui na Alemanha hoje é porque vocês têm nem que seja 1% de influência, mas vocês têm influência sobre a minha não desistência por eu ter tentado de novo. E eu soube que elas faziam aula com uma professora, que ela dá aula em grupos. E aí eu falei, eu acho que tá na hora de eu pedir ajuda, né? Porque assim, se eu achei que eu tava bem e
eu não sabia mais aonde melhorar, aonde limpar, o que eu poderia ter feito de diferente. Eu vi assim uma possibilidade de talvez fazer aula com essa professora para ela me ajudar a limpar e ver aonde eu estava errando. E também eu tinha, né, pessoas próximas de mim que depois de fazer aula com ela tinham passado e era o que eu precisava, porque conversando com as famílias, eles falaram que iam esperar por mim para eu passar na prova, mas que até agosto eu precisava estar com isso na mão. Então, em apenas 3 semanas, eu fechei um curso intensivo com essa professora e eu só tinha 3 semanas para assim limpar tudo, estudar, arregaçar de nossa, de ver coisa em alemão, de não aguentar mais, porque lá se foram mais R$ 750 para mais uma vez fazer a prova. E é sobre isso que eu quero falar com vocês agora nessa parte do vídeo. Então, mais ou menos uns 3, 4 dias depois do resultado da prova, depois de me recompor e passar o meu momento de luto, eu comecei as minhas aulas com a Islene, que é a professora que eu gostaria de indicar aqui para vocês, minhas seguidoras e meus seguidores, porque eu sei que tem gente me assistindo que também é homem aqui. Um, a Islene foi maravilhosa. Ela foi pontual em tudo que eu precisava para atingir os meus objetivos. Então, ela veio limpando gramática, ela veio limpando pronúncia, principalmente, porque estudando sozinha eu não tinha ninguém para falar, ó, tá errado aqui, não é assim, é o som do i, não é o. E aí ela foi perfeita. A metodologia dela é uma das melhores que eu já vi até agora. Para idiomas em si, eu já fiz aulas de inglês por muito tempo com muitos professores, mas ela tem uma metodologia única e eficiente e eficaz. E era o que eu precisava, porque no dia 19/6 de 2023 eu fiz novamente a minha prova. Mas antes de falar sobre isso, eu queria dizer que depois de um determinado tempo da minha vida, eu comecei a refletir sobre o porquê que algumas coisas acontecem fora do meu controle. Então, como eu falei, eu fiquei de luto, eu chorei, eu fiquei na revolta, eu quis desistir, eu não queria ver nada em alemão durante 5 dias. Mas depois que eu comecei as aulas, eu conversando, me apresentando, né, fazendo lá a parte do script, que é a parte do Sprechen, com a professora, na aula em conjunto, eu falei, ich wohne em Campinas, e aí uma menina escutou que eu morava em Campinas, e ela falou, eu também moro, você vai fazer a prova do dia 19, vamos fazer juntas, estudar, e nananã, vamos nos preparar e talvez ir juntas também. Então, graças às aulas da Islene, eu posso dizer que hoje eu tenho o prazer de chamar a Fabi, a Fabielle, que antes era uma colega, uma conhecida de curso, de amiga. Ela tá embarcando em breve, mandei energias positivas pro embarque dela. Mas eu e a Fabi, assim, foi uma conexão de milhões. Noites passando estudando, muitas conversas, saídas no shopping, comemorações e até que chegou o dia da prova. A gente foi juntas, né? Meu pai levou a gente e nós estávamos super tensas, mas dando um apoio moral e estudando até o último segundo que a gente podia juntas, com também as dicas que a Islene tinha dado. Foi que finalmente nós passamos! Passei com uma nota muito melhor do que a da primeira vez, muito mais do que os 60 pontos que eu precisava. Ganhei uma amiga, tava no grupo de embarque, a família ficou super feliz. Ia dar tempo de aplicar para o meu visto exatamente para receber em agosto. Então, assim, nesse momento eu percebi que eu precisava não ter passado de primeira, porque eu precisava aprender a esperar. Eu precisava aprender que as coisas não acontecem no meu tempo, que talvez um defeito meu de ser controladora, o universo tá mudando isso aos poucos, sabe? Para que eu não sofra no futuro. Fiz amizades e. Ai, nossa, tudo começou a dar certo, tudo começou a mudar. E foi uma sensação extremamente maravilhosa. A Fabi me ligou, eu não estava esperando o resultado da prova na sexta-feira, e sim na segunda-feira, que ia dar os 10 dias úteis. E aí a Fabi me ligou, eu tava deitada, descansando. E aí ela, amiga, 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 saiu, saiu, saiu. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Comecei a tremer que nem vara-pau. E aí, quando eu abri, tava lá aprovada. Eu, tipo, ai meu Deus, eu vou morar na Alemanha. Olha a minha mão. Ai, meu Deus.
Então, essa foi a minha história de amor e ódio com a prova do A1. Gastei um dinheirinho aí nessa brincadeira, deslocamento, prova e neurônios queimados, noites mal dormidas, mas em contrapartida eu me redescobri uma nova Yasmin. Eu fiz amizades sem nem ao menos ter pisado na Alemanha, mas que eu sabia que aqui na Alemanha iam fazer total diferença, principalmente para tirar aquela sensação de homesick e ter aquela sensação de pertencimento. Como eu contei para vocês no vídeo da minha primeira semana aqui, que eu já encontrei com as meninas do grupo, com algumas que moram aqui perto, e foi extremamente necessário para eu mudar a minha mentalidade, tá fazendo sentido o meu intercâmbio. Então, sobre o curso de preparatório da professora Slene, que primeiramente eu queria agradecer, Is, por todo o carinho que você teve comigo, por toda a paciência, por toda a sua metodologia. Eu sei que tem pessoas que têm mais facilidade de ensinar do que outras, e eu acredito que ensinar seja um dom, e você é muito abençoada com esse dom, porque eu confesso que você é uma das melhores professoras que eu já tive na minha vida, e assim, sucesso sempre. Mas para você, meu seguidor, minha seguidora que tá vendo esse vídeo e tá pensando em fazer o au pair, ou precisa da prova do A1 para estudo mais trabalho, au pair, casamento, enfim, o que seja. Então, eu tenho o grande prazer de trazer aqui para vocês hoje no vídeo do canal essa parceria entre a Yes Viagens e a Yasmin aqui e a professora Slene do Deutschland Meet Cards. Eu vou deixar o arroba dela aqui no Instagram para vocês darem uma conferida nos materiais, conferir quem é a melhor professora Slene, as metodologias, pessoas que ela indica e também as listas de aprovações para vocês verem que realmente é verídico. Mas então, você, seguidor da Yes, ou que for através da Yes Viagens, vai ter, a partir de hoje, que esse vídeo está indo ao ar, terão descontos e vantagens exclusivas. Então, não esqueçam de falar que foram através da Yes, ou foram através do YouTube da Yes, do Insta da Yes. Não importa de onde vocês estão vendo esse vídeo, mas listando aqui então as vantagens exclusivas, vocês terão 5% de desconto no valor total do seu curso preparatório, 15 dias de consultoria e mentoria inclusos comigo, Yasmin, e as viagens sobre o seu processo de au pair, sobre seus medos, sobre dúvidas em geral, quanto tempo leva o processo, quanto levar de dinheiro, como foi a imigração, como está sendo o meu primeiro mês, como é depois que você chega. Então, tudo que você tiver de dúvida, que o Google muitas das vezes não mostra para você, ou você não tem um relato próximo para perguntar, para chorar, para desabafar, eu tô aqui para vocês, tá bom? Então, durante 15 dias exclusivos, vocês vão poder me mandar mensagem, áudio, chorando, rindo, links de qualquer coisa que você quiser relacionado à tua prova, ao teu processo de au pair, ao teu processo de estudo mais trabalho, enfim, que vai ser um prazer poder te ajudar e ser o seu suporte nesse tempo. E também acesso a um grupo exclusivo com pessoas que estarão no mesmo local de prova que você. Então, se você for fazer a prova lá em São Paulo e você fechar com a Slane esse curso preparatório para São Paulo, você vai ter contato com outros alunos da mesma data para poder marcar de estudar, fazer um networking e aí depois, claro, embarcando todo mundo para a Alemanha, quem sabe já fazer amizade com essas pessoas, virar amigo e ter ali uma rede de apoio. Então, mais uma vez, só para lembrá-los, caso você fique interessado e queira saber mais, pode mandar mensagem nos nossos Instagrams, que os arrobas, que eu vou deixar também aqui na descrição, tanto da Slane quanto o meu pessoal e o meu da Yes Viagens. E não se esqueça de falar que está indo através da Yes, porque sem essa informação você não garante esses descontos e essas vantagens exclusivas. E apenas um outro adendo é que esse curso preparatório ele é válido apenas para cursos de preparatório A1 e A2. Para B1, para cima, depois eu tenho outras coisinhas para trazer aqui para vocês, que vocês vão adorar também. Eu espero que com o meu relato de prova, vocês tenham uma noção maior e atualizada, né, 2023, sobre o que esperar dessa prova, o que esperar de frustrações, o que esperar de alegrias, o que esperar mentalmente falando,
financeiramente falando, e que principalmente depois que vocês chegarem na Alemanha e passarem na prova, deu tudo certo, aplicou pro visto, e chegarem na Alemanha, vocês possam olhar para trás e ver como a sua trajetória foi linda e como ela foi especial. Eu falo que cada um tem uma trajetória. Eu li um texto uma vez sobre a candidatura, né, do Barack Obama quando ele foi para a presidência, que ele já era considerado velho para tal aplicação. Só que ele falou, cada um tem um tempo, essa é a minha jornada. E dentro do tempo dele, ele conseguiu sim ser presidente dos Estados Unidos e, assim, fez o que tinha para ser feito. Então, a sua jornada é única e intransferivelmente sua. Você pode sim, nossa, porque fulano de tal fez menos coisa que eu e passou? Ah, porque esse aqui tem mais sorte, porque esse daqui... Mas a sua jornada precisa acontecer do jeito que está acontecendo ou que vai acontecer para te ensinar alguma coisa, para te fazer crescer em alguma coisa, ou, sei lá, você é muito nariz empinado, como eu falei, eu sou muito controladora, então eu quero controlar tudo que eu tô fazendo, o horário do meu banho, o horário disso, vou viajar, tem que ser tudo roteirizado. E a prova veio para bagunçar a minha cabeça e mostrar que não é bem assim e que vai ficar tudo bem e que já é real, já deu certo. E vocês vão estar aqui na Alemanha contando o relato de vocês pra mim e eu vou ficar muito grata. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like e também me seguir lá nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece de forma mais rápida, atualizada e 24 horas ali por dia. No mais é isso, pessoal. Tchau!